Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Fala ao nosso coração, que a Tua palavra possa ser um bálsamo no nosso coração. Que a Tua palavra possa ser algo, ó Deus, que vai lavar, que vai purificar, que vai renovar a nossa mente. Que no momento em que a Tua palavra estiver sendo pregada, que seja produzida no nosso coração fé e esperança, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero falar aqui para os irmãos, e também para quem está aí nos assistindo pela internet, é que eu estou com um versículo no meu coração, e quinta-feira nós não tivemos a transmissão do culto aqui, porque faltou luz. Não tinha luz, não tinha internet, mas nós estávamos aqui preparados, não foi? Para fazer o culto, e nós não fomos embora à toa. Aqui estávamos, aqui fizemos um culto com todo mundo que estava trabalhando. Então éramos aqui 8 pessoas, 9. Nós fizemos o culto, e eu compartilhei com eles um versículo que eu li na semana que passou, né, no devocional meu, e um versículo, na verdade foram 2 versículos, mas eu vou falar só um aqui, que foi quando Josué falou com Caleb: eia, subamos e conquistemos a terra, né? Por mais que nós tenhamos ficado aí 4 meses sem nos reunirmos, pelo menos assim, pessoalmente, mais que separados, quantas pessoas no meio desse caminho aí até desistiram ou desanimaram por algum motivo, mas a palavra de Deus para mim e para você é: eia, subamos, e com a mesma força que nós tínhamos antes disso tudo acontecer, nós vamos continuar com essa força, porque nós sabemos que Deus é bom e Deus está conosco, amém? Depois que eu pregar aqui, que acabar a transmissão, eu vou pedir para vocês ficarem mais 10 minutos só, que eu vou estar passando algumas coisas aqui para os líderes, mais especificamente. Mas o texto que eu vou ler hoje, aqui, ele é extraído do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 até o 49, e na Bíblia de Jerusalém, tem exatamente, o tema desse texto na Bíblia de Jerusalém, é exatamente o tema proposto para essa noite, que eu quero compartilhar com todos os irmãos, tanto presencial quanto pela internet, que é a necessidade da prática. Esse foi o termo, o título, que na Bíblia de Jerusalém vem, né? Em outras versões você vai ver lá os 2 fundamentos. Mas eu gostei desse título que foi dado pela mensagem que Jesus quis transmitir aqui. Sobre a importância de se manter uma vida alinhada ao discurso cristão, né? Nós temos uma necessidade de colocar em prática o discurso que nós estamos fazendo de Cristo. E sobre essa questão de ir além do discurso, eu quero começar essa mensagem citando o D.L. Moody. Na verdade, ele foi um evangelista norte-americano, ele viveu no final do século XVIII, e ele fundou a igreja Moody, você pode ver na internet. E ele, sobre esse tema, abre aspas, ele falou assim, eu achei legal, e aí eu quero falar com você. Ele disse assim: 1 em cada 100 homens lerão a Bíblia, e os outros 99 lerão o cristão. O que ele está querendo dizer? Que 99 de 100 não vão querer só saber da Bíblia, eles vão ler a minha vida e eles vão ler a sua vida. E essa advertência e responsabilidade, ela tem o seu fundamento na própria palavra. Ele, ao afirmar isso, ele está citando indiretamente a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler, né, eu já falei qual vai ser, somado ao texto de Tiago, que eu vou ler aqui rapidamente, vai fundamentar exatamente isso que ele falou. E o texto de Tiago diz assim, Tiago 1:25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que realizar ou naquilo que fizer. Bom, está claro aqui também nas palavras de Tiago a importância de alinhar o discurso à prática, ao conhecimento de Deus, à prática de vida e ao estilo de vida que nós temos de cristão. E agora eu vou para o texto mesmo, que é o texto de Lucas, que eu já pedi para você abrir, capítulo 6, versículo 46 a 49, eu vou ler. E esse texto diz assim: por que me chamais, Jesus falando, por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que eu vos digo. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e grande foi a ruína daquela casa. A nossa vida, ela é uma carta aberta. E não importa se nós vamos permitir ou não, fato é que as pessoas vão ler. E a pergunta inicial que eu tenho aqui para mim e para você é: o que nós estamos escrevendo? Como nós estamos nos comportando? A leitura para terceiros da nossa vida será agradável? Será compatível com a fé que nós estamos professando? Nós fomos chamados para a salvação em Cristo. E isso implica numa vida transformada e abençoadora. Fala de direitos, sim, de privilégios, sim, que nós temos em Deus, em Cristo, das promessas de Abraão, que foram estendidas a cada um de nós, mas nós não podemos nos esquecer dos deveres que essa palavra nos traz, que não são poucos. Nós temos uma responsabilidade. E nós não podemos simplesmente nos acomodar em viver um evangelho individual, um evangelho egoísta, centrado em nós, buscando apenas os interesses que são nossos, vivendo uma fé individual que contradiz a Bíblia, porque sempre ela apresenta essa fé para um alcance do outro. E o próprio Jesus, ele disse que não veio para ser servido. Ele disse: eu vim para servir. Nós precisamos, pode anotar isso aí se você puder, pode gravar isso aí. Nós precisamos servir as pessoas com a nossa vida transformada. A nossa vida transformada, ela tem que estar a serviço de outras pessoas. Um dos melhores momentos, escuta isso, que nós vivemos, ou que nós já vivenciamos, foi quando nós tivemos uma consciência de quem era Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando a salvação se tornou uma realidade espiritual. Nós então passamos a ter noção de que somos filhos de Deus, de que somos novas criaturas, de que somos abençoados com toda sorte de bênçãos, que somos aceitos, amados e que estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Essa consciência veio a nós. Essas verdades, elas são maravilhosas para mim, para você e para o cristão que está esclarecido quanto a isso. Mas os incrédulos, eles não conseguem ter a mesma noção dessas verdades que eu acabei de falar e que nós já conhecemos. O mundo, ele não consegue enxergar a nossa posição em Cristo. Tudo que eles podem observar é o que nós praticamos. Tudo que eles vão conseguir ver, que eles vão conseguir captar da mensagem do Evangelho, do reino de Deus, vai se resumir àquilo que nós fazemos. Não adianta você falar para uma pessoa sobre a realidade da nova criatura, se ela não nasceu de novo, ela não vai perceber, ela não vai entender isso. E Jesus enfatiza que chamá-lo de Senhor, aí eu volto para o texto, chamar Ele de Senhor não é suficiente. Nós devemos ouvir a palavra, os ensinamentos, ao ponto de reter e praticar. Ser um praticante do que se ouve vai ser sempre sinal de saúde e de crescimento na nossa vida. Faz parte do desenvolvimento da nossa salvação, do crescimento dentro desse processo de santificação que nós já conhecemos. Agir dessa forma, com consciência intencional, de prática do Evangelho, significa segurança
e aumenta a possibilidade de nós vivermos uma vida inabalável, que é exatamente o que o texto diz, que aquele que é ouvinte, praticante, ou seja, que é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ele se torna uma pessoa inabalável, pode vir o que for, ele não é abalado. Você está aqui, eu estou aqui hoje, quantas coisas aconteceram nesses 4 meses, mas você está aqui, sabe por quê? Porque você construiu a sua vida e está construindo sobre a rocha, você está de pé, porque o vento bateu. O vento já soprou na nossa vida nesses dias. O vento já soprou dentro da nossa casa, da nossa mente. O vento já soprou na sua casa aí que está ouvindo a gente. Eu sei disso, mas nós estamos de pé porque nós construímos a nossa vida, a nossa casa na rocha que é Cristo. Aleluia! E dá um glória a Deus que eu estou com saudade. Uau! Saudade de ouvir glória a Deus de todo mundo. Que glória a Deus bom. Gente, não é para mim glória a Deus não, mas é para Deus, mas não, dá uma coisa boa de ouvir isso depois de 4 meses. Amém, gente? 5 meses. Analisando então diretamente o texto de Lucas, nós vamos perceber que aparentemente as 2 casas eram iguais. A diferença não estava naquilo que era visto pelos homens dessa casa. Mas a diferença só poderia ser vista por Deus, no que se refere à fundação. A lição que nós temos que ouvir, a lição que nós temos que ter hoje é que ouvir sem obedecer e sem praticar é insensatez. Falar sem praticar é tolice. E sobre esse tema eu vou citar agora o Hernandes Dias Lopes, no livro que ele tem da Bíblia Comentada. Ele sobre esse tema, abre aspas, ele fala assim: não é suficiente ter boa teologia, é preciso ter uma ética consistente. Não é suficiente ter uma fé ortodoxa, é preciso ter piedade. Ter uma vida resistente às chuvas, às enchentes, está diretamente ligado ao fato de conhecer e de praticar a palavra de Deus. Até porque, na hora da adversidade, eu e você temos que colocar a palavra o quê? Em prática. É quando não tem esperança, crer contra a esperança. É quando não tem saída, é entender que Deus vai dar uma saída. É quando não tem explicação, saber que Ele é soberano, criou os céus e a terra, e que tem coisas que nós não vamos poder explicar, mas que Ele continua no controle de tudo. Quantas pessoas nesses últimos dias enfraqueceram, desanimaram, ou até abandonaram a sua fé diante do que nós estamos vivendo. É preciso lançar grandes sapatas. Quem já construiu uma casa aí? Quem nunca construiu uma casa? Eu construo casa direto agora, irmão. Eu vivo em obra, vendo casa. E a primeira coisa que a gente fala lá com os pedreiros é: filma a sapata que a gente quer ver a sapata. Não, tá grande, tá, tem que estar grande. Bota ferro aí de 5,16, não bota 1/4 não. Bota um 3/8 aí, por quê? Porque a sapata, o fundamento, tem que estar firme para aquela casa não cair. É preciso lançar grandes sapatas, colocar ferro de grossa polegada, cimento de alta qualidade na construção da nossa vida espiritual, que consiste no estudo, na observação, no contato com a palavra, e obviamente que isso deve estar aliado à prática dessa palavra. Não seja retórico, mas seja verdadeiro praticante da palavra de Deus. Torna-te padrão dos fiéis.
Pois fazendo assim você vai salvar tanto a sua vida quanto a daqueles que estão ao seu redor. E antes de eu terminar, estou de parabéns porque eu vou terminar, consegui. Então eu posso me dar o direito agora de sair do esboço. O que eu estou querendo dizer, e eu acho que aquilo que Deus quer que nós tenhamos uma consciência real, é de que nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus, de alcançar as pessoas com o nosso amor, de alcançar as pessoas com a nossa empatia, de alcançar as pessoas com o nosso perdão, com a nossa longanimidade, com a nossa mão estendida, com o nosso ajudar sem olhar a quem. Fazer sem esperar nada em troca, perdoar aquele que te ofendeu. Porque a prática da palavra de Deus é exatamente isso. É orar quando não tem vontade de orar, é clamar o nome do Senhor quando não tem vontade. Quando tudo estiver ruim, ainda abrir os lábios e dizer: Senhor, está tudo ruim, mas eu confio em Ti, Tu és o meu Deus e a minha confiança está em Ti. É não desistir e não cansar de fazer o bem. Ah, mas você é bobo, está fazendo isso, a pessoa já te enrolou. Tu vai fazer de novo por essa pessoa? Vou. Mas por que tu vai fazer? Não foi ela que me enrolou. Foi eu que me deixei ser enrolado por ela. É sofrer o dano. Olha, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala para uma das igrejas, ele diz assim: puxa vida, eu estou decepcionado com vocês, em outras palavras. Porque vocês estão brigando, vocês estão indo para os tribunais, vocês estão fazendo um monte de coisa, vocês estão aí cheios de litígio. Eu estou triste porque nenhum de vocês é capaz de sofrer o dano. Está todo mundo querendo o seu direito, brigando pelo direito. Ninguém está querendo sofrer o dano, dizer: é verdade, eu estou certo, eu fiz isso, mas eu vou sofrer o dano só para você não ficar chateado. Ah, pastor, dá para mim não. Nós temos que estar prontos para sofrer o dano. Esse é o Evangelho, essa é a palavra de Deus. Porque ele vai dizer: não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo, vocês vão colher esse bem que vocês estão plantando. Isso, se vocês não desfalecerem. Muitos se cansam de fazer o bem e decidem: eu não vou ser mais bobo. Quem já falou isso? Só eu? Tu nunca falou isso? Ah, agora não, agora vou ser mais besta não. Não sou besta, eu vou ser mais besta não. Quem já? Everybody. Now in English. Mas nós precisamos entender que temos que praticar essa palavra. E isso, quando nós fazemos o inverso, sabe o que acontece? Nós estamos demonstrando para as pessoas que Cristo vive, que Ele é uma realidade, porque não tem como uma pessoa sofrer esse dano. O que fez você fazer isso? Aí você vai falar, aí você pode abrir a tua boca e você vai falar: é porque Cristo mudou a minha vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora nessa carne, eu vivo pela fé. E é por isso que eu estou fazendo isso. Não é porque eu sou bom, não, é porque o Espírito Santo habita em mim. E eles vão. E é essa prática que vai abençoar os terceiros. A minha família, o meu vizinho, o meu irmão. Todo dia que você acordar, eu sempre falo isso aqui na igreja, mas eu falo porque eu tenho procurado fazer essa prática na minha vida. Vou chegar lá ainda. Mas todos os dias, todas as semanas, eu estou sempre falando assim: quem eu vou abençoar? Tenho procurado.
botar isso como uma prática na minha vida. E o nosso coração tem que ser esse coração. Eu estava lendo o Atos dos Apóstolos, eu fugi aqui porque eu tenho 1 minuto aqui, tá? Mas eu estava lendo o Atos dos Apóstolos e outro dia conversando, na verdade eu estava conversando ontem com um inquilino que vai alugar um apartamento meu, eu estava conversando com ele sobre por que a igreja do Atos dos Apóstolos ela tinha simpatia do povo, mas não era do povo de Deus não, era do povo lá de fora. E antes de falar que tinha simpatia do povo, você vai perceber nesse texto um negócio que está escrito lá, que eles vendiam as suas propriedades para dividir com quem não tinha nada, ninguém passava fome. Eles utilizavam o que eles tinham em favor de quem não tinha, dos menos favorecidos. Isso chamava a atenção de quem estava fora. Isso trazia para o coração de quem não conhecia Cristo um negócio assim, meu Deus, que legal. No meio deles não tem miséria. No meio deles todo mundo come. No meio deles todo mundo tem dignidade. Isso chamava atenção e se convertiam, não era 1, 2, eram 3.000 pessoas que se convertiam, 5.000 pessoas se convertiam. Porque elas olhavam para aquilo e falavam, Jesus está aí. Eu creio, isso é Jesus. Essa é a necessidade da prática, porque a prática da palavra de Deus vai trazer salvação, tanto para mim quanto para quem está do meu lado. E eu vou terminar essa palavra, essa pregação, com as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu termino aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, onde ele vai dizer, Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, olha aí a prática, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom em que lhe foi dado por mensagem profética com imposições de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o teu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, praticando, colocando em prática, você salvará tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Existe uma necessidade de se praticar a palavra de Deus. Isso vai ser saúde tanto para mim quanto para você, mas vai ser saúde também para todos aqueles que estão à nossa volta. Seja um praticante da palavra e não um ouvinte negligente. Nós estamos aqui hoje com líderes. E nós somos humanos e nós temos todas as nossas limitações. O fato de ser líder de algum ministério não faz da gente um super-homem, não faz da gente alguém diferente do outro planeta. Nós somos iguais. Gente como gente, é até um livro que eu peguei para começar a ler agora, do Max Lucado. Eu vou ler esse livro, estou com vontade de fazer uma série sobre esses personagens que eu vou ler. Dizendo que nós somos humanos, mas de alguma forma Deus nos chamou para fazer algo, para realizar algo. E nós precisamos, antes de ser líderes, nós temos que ser crentes. Antes de falarmos para as pessoas, nós temos que fazer o que nós estamos falando. Antes de só ter uma boa retórica, nós precisamos ser essas pessoas. E temos que orar para chegar ao ponto de falar como o apóstolo Paulo falou, e também era homem como nós, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma responsabilidade nós temos e nós precisamos atentar para isso. Toma cuidado de ti mesmo, pratique, leia, ouça, busque, pratique a palavra de Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano.
porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Amém, gente? Amém, graças a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é grandiosa, a Tua palavra tem todo o poder e nós estamos expostos à Tua palavra. Ó Deus, o que nós queremos, ó Deus, diante dessa palavra, o que nós queremos é sair daqui despertados, não que nós não sejamos praticantes, não que nós não tenhamos essa prática de vida, não que estejamos até falhando nessa prática, nós estamos buscando isso, nós estamos praticando, mas a nossa oração também é para que não nos deixe parar de praticar a Tua palavra. Guarda o nosso coração. Ó Deus, se algum irmão, se alguém, ó Pai, diante dessa palavra também é tocado, despertado para isso, ó Deus, que Tu possas também ajudar, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é quem vai nos guiar, que Tu possas guiar o meu irmão, que Tu possas guiar a mim, nos guie nesse caminho de praticarmos em amor a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu dar uma palavra para você que está em casa, diretamente para você que está nos assistindo, irmãos que fazem parte aqui da Igreja de Éden. Nós voltamos os nossos cultos presenciais, nós não abri as inscrições essa semana, porque esse culto presencial de hoje, de propósito, foi feito só com os líderes, né, da igreja, né, aqueles que têm a liderança em algum ministério aqui na igreja, até mesmo para nós fazermos um teste, o que foi verificado aqui, e que, ao meu ver, parece que, né, nós estamos seguindo os protocolos que são necessários seguir, e nós vamos continuar assim, né, com os nossos cultos ao vivo, presenciais e ao vivo também. E vai sair essa semana aí um informativo melhor, mas você já pode ficar informado aí que o nosso culto, no domingo que vem, quinta-feira, nós não vamos estar ainda com o culto, mas todos os domingos nós teremos o culto presencial com 60 pessoas na igreja, que é a lotação, né? Nós que nos reunimos aqui com 350, vamos nos reunir com 60, como temos as cadeiras aqui posicionadas para 60 pessoas. E o culto vai acontecer no domingo de manhã, 10 horas da manhã, e o culto vai acontecer no domingo às 18 horas da noite, como está acontecendo aqui. Então o culto vai ser 10 e vai ser 18. A partir de segunda-feira, no nosso aplicativo, vão estar abertas as inscrições. Temos 60 vagas, né? Na verdade, eu vou abrir 50 vagas pela internet e eu vou deixar 10 vagas aqui, porque é uma minoria, mas existem alguns irmãos que não têm acesso à internet. Eu sei de algumas realidades, né, que a pessoa não tem como vir. Eu vou deixar para esses irmãos virem aqui à igreja durante a semana, e aí o Cláudio está aqui, o Wesley está aqui, e o irmão vai perguntar, olha, ainda tem vaga para o culto de domingo de manhã ou da noite? E ele vai botando, até que se complete essas 10 vagas para quem tem dificuldade de fazer pela internet. Mas você que não, não, eu já passei na frente da igreja aqui mesmo, aí você faz, você tem um smartphone, tem acesso à internet, não, estou aqui na frente da igreja, vou fazer então minha inscrição logo rapidinho. Não, né? Porque eu vou pedir para o Cláudio ali, ou então para o Wesley, te perguntar, irmão, você tem acesso à internet? Tem, mas por que não? Então não pode. Então vai ser exatamente para quem tem dificuldade para fazer dessa forma, tá? Então nós vamos abrir lá na internet 50 vagas no culto de domingo de manhã e da noite. O que eu peço para os irmãos? Quem se inscreve no culto de manhã não pode se inscrever para a noite, né? Então, obviamente que nós vamos imprimir uma lista lá e nós vamos ver se o irmão está inscrito para o culto da manhã ou para o culto da noite, 2 vezes. Um culto desse nós não vamos deixar esse irmão entrar. Não, você não vai entrar. Por quê? Porque você tem que dar a possibilidade daquele que, ou nós vamos num culto, ou nós vamos em outro culto, para que a gente consiga pelo menos fazer um rodízio de mais pessoas conseguirem vir à igreja. Amém, gente? Então, isso fica definido. Antes de você se inscrever lá, tem algumas informações. Quais são as informações? Pessoas maiores de 60 anos, nós não estamos, nesse momento, pedindo para fazer inscrição.
né, por estar dentro do grupo de risco, pessoas que são grávidas, pessoas que têm problema diabéticos, problema de asma, né, problema pulmonar. Esse pessoal que está dentro do grupo de risco, nesse primeiro momento, não vai poder participar. Crianças também não vão, o Geração Vida não vai funcionar. Então, a partir de 14 anos, nós estamos liberando a inscrição para que possam vir. Por que nós fizemos também domingo de manhã e à noite? Para possibilitar o marido e a mulher que tem filho. Porque um vem de manhã, o outro fica com o filho, o outro vem à noite, o outro fica com o filho. Dá para fazer um revezamento, entendeu? Porque se tivesse só os dois cultos, um 5 e um 19h30, não dá, porque até vai, volta, deixa a criança. Então, um vem de manhã, um vem à noite. Irmãos que trabalham, às vezes, em plantão à noite. Então, não teriam a oportunidade de vir, pelo menos no culto da manhã. Então, ficou no culto manhã e no culto à noite, exatamente para isso. Como hoje está acontecendo aqui, não vai ser permitida a entrada sem máscaras. Tem que usar máscara durante todo o tempo. A máscara não pode ser tirada, não pode ser... tirada do rosto até que a gente acabe o culto. Nós temos álcool em gel aqui, em tudo que é lugar aqui da igreja. Então, eu peço para que os irmãos façam aí a sua inscrição. Eu provavelmente vou fazer um videozinho mais explicativo, rapidinho, para soltar, para você saber como é que você vai proceder. E é isso que vai acontecer, né? Você pode continuar, a gente estamos nos reunindo aqui, mas se você quiser, você pode continuar também ofertando, dizimando, pela conta da igreja. Muitos irmãos têm feito isso, né? Você pode também vir aqui à igreja e entregar o seu dízimo, como você tem feito. Eu falei aqui para os líderes e também falo para os irmãos, essa abertura não é uma abertura nem para liderança obrigatória. Todos os irmãos, aquelas pessoas que não se sentirem à vontade de vir ainda ao culto, podem ficar à vontade, não tem nenhum problema. A gente respeita a posição, o posicionamento de cada irmão, e você pode vir quando você achar que é a hora de você vir. Então não tem imposição para nenhum líder aqui, tá, gente? Vocês ficam, né, muito à vontade nisso, eu coloquei isso lá no nosso grupo. E é isso. Então, você que esteve aí com a gente, eu agradeço. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até a próxima transmissão. Faltou o quê? Pedido de oração? Não. Ah, sim. Isso, então, gente, quinta-feira vai ter culto online. Não vai ter culto presencial, tá? Então, nosso culto online continua quinta-feira até a gente ir evoluindo aí para poder devagarzinho ir retomando as nossas atividades de uma forma mais normal. Tá certo, gente? Tá bom? Então, assim, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós aguardamos você quinta-feira na próxima transmissão e a partir da semana que vem as inscrições vão estar abertas. Nós aguardamos você online, mas aguardamos você também de forma presencial. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma ótima noite. Amém? Amém.